Bom, agora eu vou responder a pergunta da Amanda. E como eu disse, eu estou respondendo e conversando com todos, né? Porque está muito ligado uma questão à outra. Eu gostei muito da forma como vocês leram o artigo e sobre as questões que vocês me fizeram. A Amanda me falou um pouco disso, né? Continuando então sobre essa visão metafórica da câmera, como eu percebi que eles me viam. Eu entendi, então, nessa minha elaboração do que seja etnografia, eu entendi o que seria, então, a etnografia crítica, né? Por isso que vocês vão sempre perceber aqui na minha fala, no meu discurso, que eu não digo estudar o povo ampião ou investigar como eles fazem. Eu fui viver, habitar, e por isso o título do artigo, Habitar e Ser Habitado. Então eu fui habitar aquele contexto para eu estudar junto com eles o que seria uma concepção social de tempo, né? Porque eles não estão pensando sobre esse tempo, né? Então seria o resultado de uma experiência que eu estaria me habilitando a falar sobre um tempo social a partir de um tempo que eu coabitei aquele espaço e que esse espaço me habitou também e que os ampiões passaram a habitar cognitivamente também, a me habitar cognitivamente. Essa coisa de o olhar deles sobre mim e tudo que conseguimos gerar de novas possibilidades de mundo é o que eu acho de novo nessa etnografia crítica, né? Quer dizer, eles não são ali objetos, né? Eles são seres humanos que estão vivendo a sua vida, lutando por várias questões, e eu estava ali naquele momento tentando me situar, como o antropólogo Clifford Geertz diz, né? Me situar entre eles, não imitando, tentando ser como eles, mas tentando causar o mínimo de transtorno, né? Tentando compreender toda aquela dinâmica e tentando gerar um pensamento novo para mim e certamente para eles também, porque a minha presença ali ela já gera um tanto de questionamento para eles, né? Por conta da alteridade. Quer dizer, qualquer encontro entre seres humanos, ela gera questionamento e gera conhecimentos novos sobre si mesmo e sobre o outro, né? Então, o que eu aprendi sobre mim? Eu aprendi que toda a etnografia é basicamente sobre mim e não sobre o outro, né? Essa complementaridade, essa completude que dá alteridade, ela vai me mostrar em cada momento o estranhamento, né? Aquilo que parece que está fora de ordem. Aí eu percebo que todo o constrangimento, todo o estranhamento, todo o transtorno não é por conta deles. Eles estão lá vivendo a vida deles, organizado na perspectiva da crença deles, da cultura, de tudo que constitui a vida deles. Agora, sou eu o estranho, é o meu modo de vida, a forma como eu organizo, a forma como eu penso a vida que estava ali causando o constrangimento em mim mesmo, né? Então, numa etnografia, o pesquisador aprende muito mais sobre si do que sobre os sujeitos com quem coabita, né? Então, eu aprendi sobre como eu aproveitar melhor e valorizar o meu tempo presente, né? Aprendi que a nossa cultura se preocupa demais com o futuro e deixa passar momentos importantes com a sua família, com seus amigos, com
com as pessoas que são importantes mesmo no seu presente, no hoje, em função de um futuro para acumular, para conquistar, para progredir, né? E que é importante também, mas que nunca devemos abrir mão do presente, né? Então a nossa cultura não indígena, ela é muito preocupada com o futuro, mas deixa o presente passar instantaneamente, desperdiça o que tem de valor, porque é no futuro que a gente está, né? É no presente que a gente deveria estar, mas a gente está sempre no futuro, né? Então, o que eu aprendi sobre mim, por exemplo, de chegar num quintal e as pessoas estarem comendo e eu achar que eu não deveria comer com eles, porque eles têm que me convidar e eu tenho que fingir que não quero e dizer não, obrigado, e aí eles vão insistir. Todo aquele jogo que a gente tem na nossa sociedade, né? E lá não, se tem um peixe assado ali no trempe ali no quintal, e tem 5 pessoas, 5 pessoas vão comer aquele peixe. Se tem 10 pessoas vão comer aquele peixe, vão completar com farinha, com uma outra coisa ali, e todos vão se alimentar, né? Então eu ficava sempre olhando que, mas é muito pouco peixe ali, eu não vou comer porque vai faltar, tentando pensar que eu estava sendo nobre, e na verdade eu estava me comportando de maneira egoísta, como a minha cultura sempre faz, né? Ou mesmo para me aproximar do quintal, eu sempre tinha um constrangimento, porque eu estava entrando num território que pertence a outra pessoa, né? Porque nós cercamos nossos quintais, né? Nossos terreiros. E lá o terreiro é um lugar social, né? Então, eu tinha constrangimento de me aproximar inicialmente, depois eu percebi isso, que era bobeira minha por conta dessa coisa do egoísmo e do isolamento que a gente tem em relação à nossa propriedade privada, né? Só que lá eles habitam coletivamente e o terreiro é um lugar social, né? Então, passar pelo quintal ao invés de passar pela frente, né? Passar pelo quintal, cumprimentar as pessoas é uma coisa normal para eles, né? Então aos poucos eu fui entendendo isso e fui percebendo que eram limitações minhas, que o estranho ali era eu e não eles, né? Então essas descobertas e muitas outras, né? Todas eram sobre mim, entende? Todas eram sobre o jeito estranho que nós temos, né? E não sobre eles, né? Era sobre essa pessoa que estava ali se transformando e aprendendo e se completando e ampliando a sua visão de mundo,